Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Ascensão do Senhor Jesus. Uma data importante, uma data que nós celebramos como igreja cristã. Então separei 5 fatos para a gente refletir, pensar, alguns até curiosidade, tudo relacionado à Ascensão do Senhor Jesus. O primeiro fato é que a ascensão de Jesus acontece 40 dias após a sua ressurreição. Exatamente 40 dias. E como a gente sabe isso? Olhando o texto de Atos, capítulo 1, no versículo 3, diz exatamente que Jesus apareceu para os discípulos por 40 dias e logo após, a partir do versículo 6, há um diálogo e é então que acontece a ascensão de Jesus, a subida aos céus. Então a gente sabe que é 40 dias após a ressurreição de Cristo. E o número 40 ele é bastante simbólico, bastante significativo dentro da Bíblia. Então, a gente pode concluir que há uma razão por ser 40 e, evidentemente, que a gente celebra a Ascensão 40 dias após a Páscoa, após o domingo de Páscoa. Sendo assim, o dia de Ascensão sempre vai cair numa quinta-feira. É só contar 40 dias desde o domingo de Páscoa, e ali está o dia da Ascensão do Senhor Jesus. Outro ponto interessante, o texto bíblico a gente encontra em 2 relatos, em Lucas e em Atos. E a gente percebe uma coisa muito legal, que Jesus sobe visivelmente. Os discípulos veem Jesus sendo ascendido aos céus, ascendendo, subindo aos céus de maneira visível. E por que isso é importante? Porque alguns poderiam pressupor que se Jesus tivesse sumido, deixado de aparecer ou qualquer coisa nesse sentido, alguns poderiam falar que Jesus envelheceu, morreu de velho, qualquer coisa assim. Mas não, Jesus vive. Ele subiu aos céus daquela maneira e lá está reinando. Não é como se Jesus se escondeu. As pessoas viram Jesus subindo aos céus. Isso é um fato bem interessante. Em relação a isso, está atrelado o terceiro fato. Quando se fala de fim do mundo, essas coisas despertam muita curiosidade nas pessoas. E é evidente, há muita mídia sobre isso. E Jesus diz, no relato lá de Atos, se você quiser ler, eu convido você para ler no dia de hoje, lá de Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, diz que não se sabe nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. Mas depois, quando os homens da Galiléia estão olhando para o céu, enquanto Jesus ascende, ficam olhando para as nuvens, os homens da Galiléia, que são os anjos, eles dizem, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, vai voltar e descer do mesmo jeito que vocês o viram. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe mais ou menos como vai ser. Jesus vai aparecer visível nas nuvens quando for voltar, quando for a segunda vinda de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, mas que vai ser visível nas nuvens, isso nós sabemos porque está escrito na Bíblia. Fato curioso. Outro ponto número 4, fato número 4. A gente confessa no credo apostólico a ascensão de Jesus. No credo apostólico tem uma parte que a gente diz assim, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no segundo artigo, que fala da redenção, que fala a respeito do Filho de Jesus, no credo apostólico, credo que é utilizado de maneira ecumênica, em várias igrejas utilizam o credo, há ali a afirmação na crença da ascensão de Jesus. Então, todo culto, quando a gente está lá e confessa o credo, confessa a fé através do credo, a gente está falando que crê na ascensão de Jesus quando diz, subiu aos céus, está sentado à direita, e assim vai, sucessivamente. E por último, mas não menos importante, é que a ascensão de Jesus, muito contrário do que parece, não é que ele está se distanciando, parece que ele está partindo, abandonando os seus discípulos, deixando eles a ver navios. Muito pelo contrário, Jesus sobe aos céus para ficar mais perto,
mais perto dos seus seguidores, mais perto dos seus e mais perto de nós. Jesus se faz presente na nossa vida. Ele não se distancia. Ele toma o seu lugar como cabeça da igreja, como o Rei Todo-Poderoso. E então cuida de nós, cuida da nossa vida, governa o mundo, mantém tudo da maneira como que deve ser e, evidentemente, que se faz presente em nosso dia a dia. Em todas as situações, temos a real companhia de Jesus. A ascensão é sobre isso. Jesus não foi para longe. Ele foi para ficar mais perto de cada um de nós. Comenta aqui embaixo se você já sabia de todos esses 5 fatos e qual que despertou mais curiosidade em ti. Que Deus te abençoe e que a gente possa celebrar a ascensão até o momento em que Jesus voltar ou então Ele nos chamar para a vida com Ele. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.